eu sou Yasmin Tinoco e eu vou apresentar agora o primeiro conteúdo da segunda unidade, que é indução eletromagnética, que vai ser o primeiro tópico da segunda unidade. Sou da turma de Introdução à Física Clássica 3, turma 2. O primeiro assunto da segunda unidade é o de indução eletromagnética, que é quando um fluxo magnético varia através de um circuito. Aí ocorre uma indução de uma força eletromotriz e de uma corrente no circuito. A gente vai iniciar com o fluxo do campo magnético, o fluxo B, que ele vai ser análogo ao fluxo do campo elétrico. Então, ele é dado pela uma integral de superfície, B escalada é A. Então, ele fica como φB igual a B cosseno de θ dA, que vai ser pela definição de produto escalar. Então, o cosseno, como ele pode ser positivo, negativo ou nulo, né? O φB também vai ser, tipo, ele também vai poder ser positivo, negativo ou nulo. Então, ele vai conseguir ser positivo quando o B ele for paralelo à normal N da superfície. Então, aí a unidade de fluxo vai ser dada por um Weber, que é Tesla por metro quadrado. Então, a lei de indução de Faraday, ela afirma que a força eletromotriz induzida em uma espira é dada pela a taxa de variação em que o fluxo do vetor B ele vai estar variando no tempo, com o sinal negativo. Já a lei de Lenz, ela vai afirmar que o sentido da corrente induzida ou força eletromotriz induzida é tal que o campo magnético produzido pela corrente se opõe à variação do fluxo magnético que induziu a corrente. Então, a força eletromotriz induzida tem o mesmo sentido que a corrente induzida. Aqui vamos ter duas interpretações da lei de Lenz, que, a primeira é a oposição ao movimento. Então, aqui a corrente na espira ela é de tal forma que no lado direito fique um polo norte e no lado esquerdo se forma um polo sul. Que pela lei de Lenz, né, a corrente deve se opor à aproximação. E essa é uma maneira de se opor à aproximação em que o norte vai repelir o polo norte, que vai induzir um campo contrário ao fluxo que está aumentando. Aí a segunda interpretação é a oposição da variação do fluxo. Então, quando tem a aproximação do ímã da espira, há um aumento do fluxo. Então, pela lei de Lenz, a corrente que vai ser produzida, ela vai ter que se opor a esse aumento. Então, a corrente, ela vai gerar um campo magnético contra o sentido de aumento do fluxo.
Campos elétricos induzidos. É quando uma força eletromotriz induzida por um fluxo magnético, ele varia através de um condutor estático. Então, vai surgir um campo elétrico induzido de origem não eletrostática. E esse campo induzido, ele não vai ser conservativo e não pode ser associado a um potencial. Então, vamos utilizar essa imagem para entender melhor esse conceito. Então, vamos dizer que o campo B ele vai estar crescendo. Então, o fluxo B ele também vai estar crescendo porque a área é fixa. Então, aqui a gente vai ter uma corrente no sentido anti-horário por causa da lei de Lenz, que o sentido deve se opor ao fluxo magnético que a induziu. Então, se aparece corrente, há campo elétrico. E ele vai ser tangente ao anel de cobre. E esse campo elétrico, ele apareceu devido à corrente induzida ou fluxo variável. E esse campo elétrico ele apareceu devido à corrente induzida ou fluxo variável. Então, ele passa a ser chamado de campo elétrico induzido. Então, a lei de Faraday, que afirmava que Epsilon é igual a dφ menos dφ dt, ela vai poder afirmar se há um campo magnético que vai variar com o tempo, vai produzir um campo elétrico. E essa vai ser uma reformulação da lei de Faraday. As linhas do campo elétrico induzido, elas vão ser concêntricas com o centro do ângulo. Se pegarmos essa carga e ela vai descrever uma volta sobre ela e vai aparecer uma força eletrostática. E o trabalho que essa força utiliza para dar a volta vai ser Q0E escalar dr. Então, isso vai ser Q0 escalar dr. Essa equação 1. A força eletromotriz induzida é definida como trabalho sobre Q0. Então, o trabalho também vai ser Q0 vezes Epsilon. Segunda equação. Aí, se a gente igualar, a gente vê que Epsilon vai ser escalar, integral escalar dr.
Isso no contorno do anel, né? E como ele também pode ser escrito da seguinte maneira de menos dφ de b sobre dt. Então, chegamos na reformulação da lei de Faraday, que vai ser a integral do contorno é dl igual a menos dφ b sobre dt. Então, aqui tá a reformulação. Então, aqui tá a reformulação da lei de Faraday. Então, a circulação do campo elétrico ao longo de um contorno, né? Ele vai ser a derivada temporal do fluxo. Então, essa derivada temporal do fluxo. Isso é uma observação. É como o potencial é uma função de ponto e não se pode haver o mesmo valor para o mesmo ponto. Então, não se pode associar um potencial elétrico a um campo induzido.